Muito bem, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que você se encontre bem, que esteja tudo certo aí com a sua vida. Vá fazendo suas tarefas, curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal se você não é inscrito, ativar as notificações para receber as novidades. Também te convido a me encontrar em duas contas do Instagram, que a primeira delas é a Canal Rodrigo Historiador, que é uma conta de divulgação aqui do canal do YouTube, e a conta Memearquia, uma página de memes onde você encontra cada dia um meme sendo postado ali. Você pode me ajudar também pelo Instagram. Também te convido a conhecer o meu trabalho enquanto escritor, lá na plataforma academia.edu. No meu perfil Rodrigo da Silva Goulart, você vai encontrar os meus livros para download gratuito ali, livre, de graça para você. Ok? Então, feitos os nossos convites, nós caímos no nosso vídeo e hoje nós abriremos os portões do inferno, pessoal. Vamos falar sobre o inferno. O que você já sabe sobre o inferno, o que te contaram sobre o inferno. E eu tenho aqui para vocês a informação que o inferno é a principal doutrina cristã e eu vou te provar isso. Então, se você perguntar para um cristão qual é a principal doutrina da religião dele, muito provavelmente ele vai falar sobre o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ou ele vai falar sobre o amor de Deus por nós. Seriam aí as principais doutrinas do cristianismo, segundo esse cristão hipotético que você perguntaria. Mas olhando de maneira mais profunda, de maneira mais clara, na verdade o inferno ele é a principal doutrina do cristianismo. Por quê? Quando se fala em Jesus enquanto Salvador, ele é Salvador de quê? Ele é o Salvador do inferno. Então as pessoas são salvas por Jesus de irem para o inferno. Então, se você pensar na doutrina cristã, a católica, por exemplo, nós temos 3 destinos para a alma humana: o céu, o inferno ou purgatório. E para o pensamento protestante é mais simples, são 2 destinos, ou o céu ou o inferno. Mas o fato é que a crença em Cristo, e no caso católico, o participar do corpo de Cristo, que é a igreja, nos leva para o céu. No caso protestante, no caso evangélico, a crença em Cristo, ela leva a pessoa para o céu, mesmo que ela não tenha tido tempo de compartilhar do corpo de Cristo. É usado muito o exemplo do ladrão da cruz, que estava ali morrendo, e ele recebe o perdão e ele vai para o paraíso. Jesus fala para ele que naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso. Então, mas o fato é que o destino é esse, principalmente o céu ou o inferno, com a acréscimo do purgatório pelos católicos, que é um local que a pessoa vai, se ela não é tão pecadora, para o inferno, mas ela não é tão santificada para o céu. Então ela fica purificando a alma ali no purgatório antes de ir para o céu. Então, o sacrifício de Cristo, a finalidade dele principal é livrar a alma humana do inferno. E o inferno por muito tempo foi, e em grande medida ainda é, o grande medo do cristão. Então, se você pegar a Idade Média e até a Idade Moderna, o inferno ele era muito temido pelos cristãos. E hoje ainda assim, os católicos brasileiros, boa parte deles, se você fizer uma enquete, eles não são muito ligados nessa ideia de inferno, né? Para eles isso é mais tranquilo. Mas no meio evangélico, principalmente, a ameaça do inferno é uma constante, né? Muitas pregações aí evangélicas colocam o inferno como uma grande ameaça e uma grande motivação para a pessoa crer em Jesus, para ser livre da nação eterna. Ou seja, onde que eu quero chegar com isso? Se você tira a perspectiva do inferno, o sacrifício de Cristo ele se torna inútil. Você livrou os seres humanos de quê? De nada. Então, sem o inferno, a doutrina do sacrifício de Cristo, ela não tem finalidade. O sacrifício de Cristo é em vão. Então, as ameaças que aparecem na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, porque no Velho não tem inferno, o Antigo Testamento fala-se do Sheol, que é um mundo além vida, que é um mundo de esquecimento, onde você encontra os seus parentes, alguma coisa do tipo. É um lugar de silêncio, mas não se tem essa ideia
de uma dimensão de tormento no além. Isso é totalmente Novo Testamento, principalmente aquela fala de Jesus que diz que os que não crerem no Evangelho, na palavra e tal, vão para um lugar de choro, de ranger de dentes, para um local onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, dessas passagens, das passagens de Paulo também, e também de Pedro, é que é construída a partir da Bíblia a imagem do inferno. E aquelas imagens medievais e modernas retratando como um local de fogo e ao mesmo tempo de escuridão, de tormento, ameaçam aí os cristãos. Então, o inferno, eu costumo dizer, que ele é o maior aliado do cristianismo, porque coloca nas pessoas o medo de ir para lá e a igreja oferece o remédio, que é o quê? Acreditar em Jesus e comungar na igreja, livrando as almas do inferno. Então isso é um instrumento de controle social muito poderoso, porque as pessoas se submetem a uma série de coisas que boa parte das vezes não gosta, não querem, e ainda assim se submetem para terem suas almas livres do inferno. Aí fica a pergunta, será que esses cristãos, eles estão vivendo a vida cristã por amor a Cristo ou pelo medo do inferno? Para mim é a segunda alternativa. Os cristãos, na verdade, eles estão ali servindo a esse Deus, né, a Jesus, pelo medo de ir para o inferno, porque se não existisse o medo do inferno, muito provavelmente elas não estariam ali naquela religião. É até, se você começa a conversar com um cristão e você vai cavando os motivos para ser cristão, muito provavelmente o último argumento desse cristão vai ser: mas olha, você, se não acreditar em Cristo, sua alma está condenada ao inferno. Então a base ali da religião cristã é o medo, especificamente o medo do inferno. Por isso que para mim o inferno é a principal doutrina do cristianismo. E você, o que você acha disso? Qual a tua leitura sobre isso? Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Eu coloquei uma enquete lá no canal sobre o inferno, que você também pode responder caso tenha interesse, tá bom? Eu vou deixar também aqui uma playlist sobre religião. Eu tô para criar uma nova playlist que é sobre cristianismo, e você também poderá ver outros vídeos que eu falo sobre religião e também sobre cristianismo, tá bom? No mais, fiquem bem e até um próximo encontro. Tchau, tchau!